O vento cortava a vastidão do cerrado como uma lâmina invisível, carregando consigo o peso de silêncios que duravam dias inteiros. Jonas Henrique cavalgava pela propriedade ao amanhecer, suas botas batidas tocando os flancos do cavalo com uma precisão que falava de décadas no campo. Aos 43 anos, ele havia aprendido que a solidão era mais segura que a companhia. O sol nascia dourado sobre as cercas, que ele mesmo construíra, mas nem toda aquela beleza conseguia aquecer o gelo que se formara ao redor do seu coração. Cada dia era uma repetição do anterior: café preto, trabalho duro, jantar solitário e o eco dos próprios passos, ecoando pela casa vazia. A fazenda Santa Rita estendia-se por hectares de terra vermelha, onde o gado se movia lentamente entre as árvores esparsas. Jonas herdara tudo isso do pai, mas junto com a terra vieram também as cicatrizes que nunca cicatrizaram completamente. Ele evitava ir à cidade além do necessário, cumprimentava os vizinhos com um aceno educado, mas distante, e recusava todos os convites para festas e reuniões. As pessoas sussurravam sobre ele: aquele Jonas virou bicho do mato desde que... Mas ninguém completava a frase, porque todos sabiam que algumas feridas eram profundas demais para serem tocadas pelas palavras. Os poucos empregados que trabalhavam na fazenda aprenderam a respeitar seu silêncio, executando suas tarefas sem perguntas desnecessárias. Na cozinha da casa grande, apenas um prato repousava sobre a mesa ao final de cada dia. Jonas preparava suas refeições com a mesma eficiência mecânica com que manejava o gado, sem prazer, apenas por necessidade. A geladeira guardava sempre os mesmos mantimentos básicos: carne, ovos, farinha, café. Ele havia esquecido o sabor de uma refeição preparada com carinho, o calor de uma conversa durante o jantar, ou mesmo o simples prazer de dividir o pão com alguém. Às vezes, quando a noite caía pesada sobre o campo, Jonas ficava na varanda olhando as estrelas e se perguntando se escolhera a solidão ou se ela o escolhera. Mas essas reflexões duravam poucos minutos, porque ele havia aprendido que pensar demais sobre o passado só trazia dor, e dor era um luxo que um homem sozinho não podia se permitir. Era uma tarde de março, quando o céu se pintava de laranja e o calor começava a dar trégua. Jonas estava consertando a cerca do curral quando ouviu o barulho de passos se aproximando pela estrada de terra. Ergueu os olhos e viu uma figura feminina caminhando em sua direção, carregando uma mala surrada e um saco de tecido nas mãos. A mulher parecia ter uns 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, e vestia roupas que já conheciam muita estrada. Ela parou no portão da entrada, hesitou por um momento, depois respirou fundo e seguiu em direção à casa. Jonas largou o martelo e a observou com curiosidade e desconfiança. Fazia anos que alguém aparecia ali sem ser convidado. A mulher se aproximou com passos determinados, mas Jonas notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Ela tinha o rosto queimado de sol e os olhos cansados de quem havia caminhado muito mais do que pretendia. Quando chegou perto da varanda, parou e limpou o suor da testa com as costas da mão. "Boa tarde, senhor", disse ela, com uma voz firme que contrastava com o nervosismo em seus gestos. "Meu nome é Clara. Ouvi dizer na cidade que o senhor talvez precise de alguém para ajudar com a casa." Jonas cruzou os braços e a estudou em silêncio por longos segundos. Não havia pedido ajuda a ninguém e certamente não esperava que alguém aparecesse assim, sem avisar. Mas havia algo naquela mulher que despertou sua curiosidade. Talvez fosse a mistura de vulnerabilidade e coragem em seus olhos. "Não estou procurando ninguém", respondeu Jonas, mas sua voz não soou tão firme quanto pretendia. Clara não se deixou abalar pela resposta e deu um passo à frente. "Eu sei cozinhar, limpar, cuidar de horta e não cobro muito. Só preciso de um lugar para ficar uns tempos." Havia algo na forma como ela falou que fez Jonas hesitar.
Ele notou que ela não mencionou de onde vinha nem para onde ia, e que mantinha a mala sempre próxima ao corpo, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. O vento soprou entre eles, carregando o cheiro de terra úmida e a promessa de chuva. Jonas olhou para a casa atrás de si, depois para a mulher à sua frente e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo diferente do que costumava sentir. Curiosidade sobre outra pessoa. Jonas ficou em silêncio por um longo momento, estudando Clara com os olhos experientes de quem aprendeu a desconfiar. Você fugiu de alguma coisa, disse ele, mais como uma afirmação do que pergunta. Clara ergueu o queixo com dignidade ferida, mas não negou. Todo mundo foge de alguma coisa, senhor. A diferença é que alguns correm para a frente e outros para trás. A resposta pegou Jonas desprevenido. Havia uma sabedoria crua naquelas palavras que ele reconheceu imediatamente. Ela respirou fundo e continuou. Olha, eu sei que não me conhece de lugar nenhum. E sei que deve estar pensando que sou algum tipo de problema ambulante. O que posso fazer para provar que vale a pena me dar uma chance? Clara perguntou, pousando a mala no chão, mas mantendo-se ereta. Jonas apontou para a cozinha com um gesto da cabeça. Se você realmente sabe cozinhar como diz, prepare alguma coisa. Tenho ingredientes básicos lá dentro. Clara sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Posso usar o que encontrar? Ele assentiu, curioso, apesar de si mesmo. Clara pegou sua mala e se dirigiu à casa, parando na entrada da cozinha para olhar ao redor. Era um ambiente funcional, mas frio, sem temperos além de sal e pimenta, sem vida nas panelas. Ela arregaçou as mangas e começou a trabalhar, mexendo nos armários com familiaridade. Jonas a observava da porta, notando como ela manuseava os utensílios com confiança natural. Não sou minha mãe, mas cozinho tão bem quanto, disse Clara de repente, sem olhar para ele, enquanto temperava a carne que encontrara. Havia uma melancolia nessas palavras que tocou algo profundo em Jonas. Ele notou que ela preparava a comida como quem fazia isso por amor, não apenas por necessidade, e isso despertou nele uma fome que não tinha nada a ver com o estômago vazio. O aroma que começou a se espalhar pela casa era algo que Jonas não sentia há anos. Clara havia encontrado cebolas, alho e algumas ervas secas esquecidas no fundo do armário, transformando a carne simples em algo que fazia o estômago dele roncar de antecipação. Ela preparou também um arroz temperado e conseguiu fazer um molho com os poucos ingredientes disponíveis. Pronto, disse ela, servindo 2 pratos sem perguntar se ele queria companhia. Jonas hesitou por um momento, acostumado a comer sozinho, mas algo naquele gesto o fez sentar-se à mesa. A primeira garfada foi uma revelação. Não era apenas o sabor, mas o cuidado com que a comida fora preparada. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Jonas, quebrando o silêncio que se formara entre eles. Clara mastigou devagar antes de responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Minha mãe tinha um pequeno restaurante na cidade. Eu cresci na cozinha dela, aprendendo que comida feita com pressa nunca alimenta a alma. Ela olhou para o prato, mexendo no arroz com o garfo. Ela dizia que quando você cozinha para alguém, está oferecendo um pedaço de si mesmo. Por isso, nunca se deve cozinhar com raiva ou tristeza. Jonas observou como ela falava da mãe no passado, notando a dor mal disfarçada em sua voz. Terminaram de comer em um silêncio confortável, algo que Jonas não experimentava há muito tempo. Clara levantou-se para lavar a louça sem ser pedida, movendo-se pela cozinha como se pertencesse ali. Você pode ficar, disse Jonas de repente, surpreendendo a si mesmo. Mas quero deixar claro que não estou procurando confusão. Trabalho honesto, sem perguntas sobre o passado, e cada um cuida da própria vida. Clara sorriu
enquanto secava as mãos no pano de prato. Combinado, Sr. Jonas. Eu só preciso de um teto e uma chance de recomeçar. Nas primeiras semanas, Clara se adaptou à rotina da fazenda com uma facilidade que impressionou Jonas. Ela acordava antes do amanhecer, preparava o café e já estava organizando a casa quando ele voltava do primeiro trato com o gado. Mas Jonas notava pequenos detalhes que o intrigavam, como ela sempre mantinha a mala pronta embaixo da cama, como sobressaltava com qualquer barulho estranho, e como seus olhos se enchiam de lágrimas quando pensava que ninguém estava vendo. Uma tarde, enquanto ela pendurava roupas no varal, Jonas a viu parar subitamente e olhar para a estrada com uma expressão de pânico. "Está esperando alguém?" perguntou ele, aproximando-se devagar. Clara baixou os olhos e balançou a cabeça, mas Jonas percebeu que ela mentia. "Não é bem isso", disse ela finalmente, torcendo o pano nas mãos. "É que às vezes tenho medo de que alguém possa me encontrar." A confissão saiu pesada, carregada de um medo que Jonas reconheceu. Ele mesmo havia sentido algo parecido quando quis desaparecer do mundo. "Você fez alguma coisa errada?" perguntou ele, mas sem julgamento na voz. Clara riu amargamente. "Não do jeito que o senhor está pensando. Meu erro foi confiar na pessoa errada e descobrir tarde demais que algumas pessoas não sabem aceitar um não como resposta." A verdade começou a se revelar aos poucos. Clara havia sido casada com um homem que começou gentil e terminou violento. Ela fugira na calada da noite, levando apenas o essencial, depois de uma discussão que quase lhe custou a vida. "Ele jurou que me encontraria onde quer que eu fosse", sussurrou ela, olhando para as próprias mãos. "Disse que eu era a propriedade dele e que nenhum outro homem jamais me teria." Jonas sentiu uma raiva antiga subir pelo peito, uma raiva que conhecia bem. Naquele momento, ele entendeu que Clara não era apenas uma mulher em busca de trabalho. Era alguém lutando para reconquistar o direito de existir. A revelação de Clara sobre seu passado criou uma atmosfera diferente entre eles. Jonas passou dias remoendo aquelas palavras, vendo na coragem dela um espelho de sua própria covardia. Uma noite, enquanto tomavam café na varanda depois do jantar, ele quebrou o silêncio que se tornara pesado demais. "Eu também corri", disse ele, surpreendendo Clara, que quase derrubou a xícara. Não de uma pessoa, mas de tudo que poderia ter sido. Ele olhou para o horizonte escuro, onde as estrelas começavam a aparecer. "Tinha uma mulher há 10 anos. Íamos casar, construir uma família aqui na fazenda. Ela estava grávida." A voz dele tremeu ligeiramente na última palavra. Clara não disse nada, apenas esperou, respeitando o ritmo difícil daquela confissão. "Perdi os dois num acidente de carro", continuou Jonas, as palavras saindo como pedras pesadas. "Eu estava dirigindo. Choveu muito naquela noite, a estrada estava escorregadia e um caminhão veio na contramão. Consegui desviar, mas..." Ele parou, fechando os olhos. "Ela morreu na hora. O bebê estava quase nascendo." Clara estendeu a mão e tocou o braço dele, um gesto simples que carregava todo o peso da compreensão. "Desde então, decidi que era mais seguro não deixar ninguém mais se aproximar. Não suportaria perder alguém de novo. Por isso você vive sozinho", disse Clara, mas como uma constatação do que pergunta. Jonas assentiu, sentindo um alívio estranho em dividir aquela dor que carregava há tanto tempo. "Achei que se eu me afastasse de tudo e de todos, a dor pararia de doer. Mas ela só foi crescendo, até que virou quem eu sou." Clara apertou a mão dele com mais força. "A dor não para de doer, Jonas. Ela só aprende a conviver com a gente. A diferença é se a gente deixa ela nos ensinar algo ou se deixa ela nos destruir." Com o passar dos meses, a fazenda Santa Rita começou a ganhar vida de uma forma que Jonas não esperava. Clara plantou um pequeno jardim ao lado da casa, onde cresciam temperos, alfaces e tomates que ela usava nas refeições.
O aroma de pão caseiro se espalhava pela manhã, misturando-se ao cheiro de terra úmida e capim. As janelas permaneciam abertas mais tempo, permitindo que a luz natural iluminasse cômodos que haviam ficado no escuro por anos. Jonas notava essas pequenas mudanças com uma mistura de gratidão e receio. Havia esquecido como era bom acordar numa casa que parecia viva. Clara cantarolava enquanto trabalhava, uma melodia baixa que ele ouvia às vezes quando voltava dos pastos. A rotina dos dois se estabeleceu naturalmente, sem pressa nem imposição. Jonas acordava cedo para cuidar do gado, Clara preparava o café e organizava a casa. Ao meio-dia, eles almoçavam juntos, conversando sobre coisas simples. O tempo, os animais, os pequenos reparos que a fazenda precisava. À tarde, enquanto Jonas continuava seu trabalho no campo, Clara cuidava do jardim ou costurava roupas estragadas. Não havia intimidade romântica entre eles, mas uma companionship respeitosa que ambos haviam aprendido a valorizar. Era como se cada um houvesse encontrado no outro uma versão mais gentil de si mesmo, alguém que entendia o valor do silêncio e da paciência. Os vizinhos começaram a notar as mudanças. Seu Antônio, que morava na fazenda ao lado, comentou com Jonas que a propriedade estava com cara de lar novamente. "Faz bem ter companhia", disse ele, piscando com malícia. Jonas não respondeu, mas pela primeira vez em anos não negou a observação. A casa havia se tornado mais que um abrigo. Era um lugar onde duas pessoas feridas estavam aprendendo que cura não acontece sozinha, mas na presença gentil de quem entende nossas cicatrizes. Era uma tarde de quinta-feira quando tudo mudou. Jonas voltava dos pastos mais cedo que o normal quando viu um carro estranho parado na entrada da propriedade. Um homem alto, de terno escuro, conversava com Clara na varanda. Mesmo à distância, Jonas percebeu a tensão no corpo dela, a forma como mantinha distância do visitante. Ele esporeou o cavalo e chegou rapidamente, desmontando com um movimento brusco que fez o estranho se virar. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" perguntou Jonas, colocando-se entre Clara e o homem. O visitante sorriu, mas era um sorriso frio que não chegava aos olhos. "Estou procurando minha esposa. Alguém me disse que ela poderia estar por aqui." Clara empalideceu e recuou um passo. "Não há nenhuma esposa sua aqui", respondeu Jonas, mantendo a voz firme. O homem riu baixinho, tirando uma foto do bolso. "Clara Maria Santos, minha mulher. Ela tem o costume de fugir quando brigamos, mas sempre volta. Desta vez, ela exagerou na brincadeira." Jonas sentiu a raiva subir pelo peito como lava vulcânica. Havia algo na forma como o homem falava de Clara, como se ela fosse um objeto perdido que o fez cerrar os punhos. "Como eu disse, não há ninguém com esse nome aqui. Sugiro que procure em outro lugar." O homem deu um passo à frente, tentando enxergar Clara por cima do ombro de Jonas. "Você não sabe com quem está se metendo, amigo. E você não sabe onde está pisando", retrucou Jonas, aproximando-se do visitante. Por um momento, os dois homens se mediram em silêncio tenso. Finalmente, o estranho voltou ao carro, mas antes de partir, gritou: "Ela vai voltar para casa, Clara. Você sabe que não pode se esconder para sempre." Quando o carro desapareceu na estrada, Clara desabou numa cadeira, tremendo. "Ele me encontrou", sussurrou. "Eu sabia que isso ia acontecer. Preciso ir embora antes que ele volte e traga problemas para você." Jonas ajoelhou-se na frente dela. "Ninguém vai te levar daqui contra sua vontade." Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela ficou na cozinha, preparando sua mala pela 10ª vez, enquanto Jonas a observava da porta. "Não precisa fazer isso", disse ele, mas Clara balançou a cabeça com determinação. "Preciso sim. Você não conhece o Ricardo. Ele não vai desistir, e eu não posso permitir que você se machuque por minha causa." Suas mãos tremiam enquanto dobrava as poucas roupas que possuía. "Já trouxe problemas demais para a sua vida. Você merece paz, não confusão."
Jonas entrou na cozinha e sentou-se à mesa, observando-a com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. E você? Não merece paz também? A pergunta a fez parar por um momento, mas ela continuou arrumando suas coisas. Eu vou para a cidade, pegar um ônibus para longe daqui, talvez São Paulo ou Rio, lugar grande onde é mais fácil se esconder. Clara falava rápido, como se estivesse tentando se convencer de que aquela era a única opção. Já fiz isso antes. Posso fazer de novo. Jonas se levantou e foi até ela, segurando suas mãos com gentileza. Clara, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e ele viu lágrimas que ela tentava conter. Quantos anos você vai passar fugindo? Quantos lugares vai abandonar antes de entender que o problema não é você? A pergunta ecoou na cozinha como um tiro. Clara tentou se afastar, mas Jonas não soltou suas mãos. Eu não posso lutar contra ele, disse ela, a voz quebrando. Ele tem dinheiro, influência, e eu sou só uma mulher que fugiu. Jonas a puxou para mais perto, olhando diretamente em seus olhos. Você não está sozinha agora, e eu não vou deixar ninguém te levar daqui se você não quiser ir. Clara sentiu algo se quebrar dentro do peito, uma muralha de medo que ela havia construído ao longo dos anos. Você tem certeza do que está dizendo? Isso pode ficar perigoso. Jonas assentiu, sua expressão mais séria do que ela jamais vira. Já perdi uma vez por não lutar. Não vou perder de novo. 2 dias depois, Ricardo voltou. Desta vez, não estava sozinho. Trouxe 2 homens que pareciam acostumados com confrontos. Jonas os esperava na varanda, com a espingarda apoiada no ombro e Clara ao seu lado, firme apesar do medo nos olhos. Vim buscar o que é meu, gritou Ricardo ainda dentro do carro. Não quero confusão, mas vou levar minha mulher. Jonas desceu os degraus lentamente, mantendo a arma apontada para baixo, mas visível. A única coisa que você vai levar daqui é a certeza de que não é bem-vindo. Clara deu um passo à frente, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Eu não sou sua, Ricardo. Nunca fui. E não vou com você, não importa o que faça. O confronto durou menos do que esperavam. Ricardo percebeu que Jonas não estava blefando e que Clara havia mudado. Não era mais a mulher assustada que havia conhecido. Quando os vizinhos começaram a aparecer, atraídos pelo barulho, ele decidiu que não valia a pena insistir. Isso não acabou. Ameaçou antes de partir. Mas todos sabiam que sim, havia acabado. Clara segurou a mão de Jonas enquanto assistiam o carro desaparecer na estrada. Obrigada, sussurrou ela, por me ensinar que vale a pena lutar por quem a gente ama. Jonas a olhou surpreso. Ama? Clara sorriu, as lágrimas correndo livremente agora. Sim, Jonas, eu te amo. Amo sua gentileza, sua coragem, e como você me fez lembrar que eu sou mais forte do que pensava. 6 meses depois, Jonas e Clara se casaram numa cerimônia simples na fazenda. Ela usava um vestido branco que havia costurado à mão, e ele, o único terno que possuía. Na cozinha que um dia conhecera apenas a solidão, agora havia risos, conversas e o aroma constante de comida feita com amor. Clara nunca mais disse, não sou minha mãe, porque havia aprendido que ser ela mesma era mais do que suficiente. E Jonas descobriu que o coração, mesmo depois de quebrado, ainda podia encontrar forças para amar de novo. E assim, Jonas e Clara provaram que às vezes as melhores histórias começam quando 2 almas feridas decidem curar juntas. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe nos comentários. Você acredita no poder das segundas chances no amor?